O milionário que destruiu a inocência da jovem retorna para enfrentar seu passado surpreendente. Rafael sempre foi o rei das festas, o milionário carismático que desfilava pela cidade como se o mundo lhe pertencesse. Sorriso facilmente contagiante, carros luxuosos e uma vida regada a excessos. Mas agora, após anos mergulhado no brilho de uma grande metrópole, um peso inegável o traz de volta à sua cidade natal. Os olhos brilhantes como estrelas que tanto admirava antes, agora incendiavam em seus sonhos com a lembrança de Clara. Uma jovem sonhadora que ele havia, sem seu conhecimento, destroçado com uma única decisão. A inocência dela se transformou em dor e as memórias de suas risadas agora eram ecos sufocantes de desespero. Ao pisar o solo familiar, Rafael sentiu um nó na garganta. A cidade estava mais velha, mas os fantasmas permaneciam. As ruas eram como cicatrizes, lembrando-lhe de cada passo em falso. Ele se lembrava de Clara com seu olhar esperançoso, sempre cheia de sonhos de mudança. Agora, o que restava dela era uma mulher forte, uma ativista feroz que combatia a corrupção e lutava pelos direitos da comunidade, como uma leoa ferida disposta a enfrentar qualquer inimigo que cruzasse seu caminho. E para sua surpresa, muitas vezes, esse inimigo representava o que ele se tornara. A verdade era uma lâmina afiada. Ele implorava por redenção, mas a visão de Clara, cheia de cicatrizes emocionais, apenas levantava ainda mais suas inseguranças. Quando finalmente se reencontraram, o atrito entre os dois era palpável. No olhar desafiador dela, Rafael viu a mistura confusa de raiva e desejo. Era uma tempestade de sentimentos enterrados e não resolvidos. Ele queria pedir desculpas, mas as palavras pareciam insuficientes. Cada instante na presença dela era um lembrete do que ele destruiu. E quando as verdades ocultas começaram a emergir, Rafael se viu em um labirinto nebuloso. Clara não era a única que carregava segredos. Ela revelou informações devastadoras sobre sua associação com figuras corruptas, que poderiam arruinar sua reputação e desmantelar todo o legado que construíra. A revelação vinha como um golpe. Seus olhos se arregalaram de horror. A dor de Clara, agora claramente mais profunda, parecia amplificar o desejo de justiça, enquanto um rival aproveitava essa vulnerabilidade para alavancar ataques sórdidos. As tensões começaram a aumentar como uma onda prestes a romper. Rafael se via confrontado entre reviver seu passado sombrio ou manter a fachada brilhante que havia construído. Sofia, uma amiga de Clara, murmurou ao passar. Ele não mudou. Um lobo sempre será um lobo. A cidade agora, testemunha silenciosa de um embate emocional, carregava segredos em cada esquina. À medida que os dramas se desenrolavam, Rafael sentiu que o chão sob seus pés começava a ceder, e a pressão crescia. Ele estava de volta a um lugar onde a luz da redenção poderia iluminar seu caminho, ou onde a escuridão do passado poderia engoli-lo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava parado, a cidade respirando sua dor e seus segredos. O coração batia forte, uma mistura de medo e expectativa. Clara, diante dele, emanava uma força que o desafiava. Mas havia algo mais, algo que cortava o ar entre eles. Ela parecia prestes a revelar uma verdade que poderia pôr tudo a perder. Você não sabe a verdade, Rafael. Ela disparou, a voz endurecendo.
Não sabe quem realmente controla tudo isso. Não é só sobre nós. Há muito mais em jogo. Você precisa entender. Um silêncio pesou sobre o encontro, como se a cidade aguardasse a explosão que estava prestes a acontecer. Ele queria perguntar o que ela queria dizer, mas as palavras estavam presas, como se um nó havia se formado na sua garganta. Foi então que um grito ecoou pela rua, cortando a tensão como uma faca. Ela está mentindo. Uma figura familiar surgiu ao fundo. Era Lucas, o melhor amigo de Rafael, e ele parecia carregado de intenções sombrias. Na verdade, Clara está jogando você em uma armadilha. Uma distração para encobrir tudo. Os olhos de Rafael se arregalaram. Lucas? O mesmo parceiro nas festas, a pessoa que sempre esteve ao seu lado? O choque fez sua mente girar. O que você está dizendo, Lucas? O que há entre você e Clara? Ela nunca foi o que você pensou. Lucas respirou pesado, parecendo mais nervoso do que o habitual. Ela está manipulando a situação. A verdade é que ela se infiltrou na sua vida para te derrubar. Tudo isso, a dor dela, é um jogo. As palavras dele provocaram um turbilhão de emoções. Rafael olhou para Clara, buscando respostas em seu olhar. Mas o que encontrou foi uma determinação silenciosa, quase feroz. Não é verdade. Você sabe que não é. Lucas avançou. Cada passo, Ciel parecia descarregar ainda mais confusão sobre Rafael. Ela se junta a grupos de ação só para te atingir. Essa luta dela é uma fachada. Rafael estava tomado por uma torrente de sentimentos conflitantes. Sua mente estava uma tempestade. Clara, a inocente, a sonhadora. Clara, uma lutadora. E Lucas, seu melhor amigo, agora um traidor em potencial. Tudo parecia desmoronar, como construções de areia sob a força do mar. Você não pode estar sério. É sua palavra contra a dela. Após um breve silêncio, Clara enfim falou, a voz trêmula mais firme. Eu nunca menti para você, Rafael. A luta que eu travo é pela nossa cidade. E seu amigo, ele esconde um grande segredo. O tipo de segredo que pode te arruinar. O sangue de Rafael gelou. Segredo? Que segredo? Antes que ela pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu da esquina. Um carro preto avançou, correndo em direção a eles. E Rafael sentiu sua vida passar diante dos olhos em um instante. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ele viu Clara se mover, empurrando-o com força para o lado, mas a velocidade do carro era incontrolável. O impacto foi ensurdecedor. O chão tremia. Clara estava de pé, atordoada, enquanto o carro derrapava. E ao olhar para trás, um grito se desfez em chamas de verdade, ecoando silenciosamente em seus ouvidos. Rafael, o que? O que está acontecendo? Quando a poeira assentou, tudo ao redor mudou. Rafael percebia o horror em seu próprio reflexo, enquanto Clara, ferida e desorientada, cedia à gravidade daquela tragédia. E Lucas desaparecia na sombra da confusão. Mais do que segredos, mais do que traições, havia algo mais sinistro à espreita. E Rafael se viu, de repente, em uma realidade que nunca imaginou. Rodeado por mentiras, traições e a possibilidade de um inimigo que nunca esperou ver. A cidade novamente se tornava um campo de batalha. E à medida que a névoa se dissipava, Rafael olhou para o rosto de Clara, vendo não só dor, mas uma determinação ainda mais profunda. No entanto, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era amigo e quem era inimigo? Ou pior, quem estava por trás de tudo isso? A resposta ainda estava escondida, a um passo de distância, como sombras nas paredes quebradas da cidade. Rafael estava parado, a cidade respirando sua dor e seus segredos. O coração batia forte, uma mistura de medo e expectativa. Clara, diante dele, emanava uma força que o desafiava. Mas havia algo mais.
algo que cortava o ar entre eles. Ela parecia prestes a revelar uma verdade que poderia pôr tudo a perder. Você não sabe a verdade, Rafael. Ela disparou, a voz endurecendo. Não sabe quem realmente controla tudo isso. Não é só sobre nós. Há muito mais em jogo. Você precisa entender. Um silêncio pesou sobre o encontro. Rafael estava prestes a perguntar, mas as palavras já estavam presas. Antes que alguma coisa pudesse acontecer, um grito cortou o ar e a cena se transformou em um turbilhão. Ela está mentindo. Era Lucas, seu melhor amigo, com um olhar de desespero e raiva. Ela está tentando te enganar, Rafael. É tudo parte de um plano. A tensão se intensificou. Rafael virou-se para Clara, buscando alguma explicação em seu olhar, mas ela estava focada em Lucas, seu rosto contorcido em desconfiança. Você não pode acreditar nele. Ele só quer desviar sua atenção do que realmente importa. Chega! Rafael gritou, a frustração transbordando, mas a confusão tomou conta. Qual é a verdade, Clara? O que está acontecendo aqui? O ambiente em torno deles parecia congelar enquanto Rafael tentava acomodar a avalanche de informações. Mas antes que alguém pudesse responder, um carro preto surgiu a alta velocidade, deslizando pela esquina com um rugido ensurdecedor. O impacto foi instantâneo. Clara se lançou para Rafael, empurrando-o para o lado. O carro derrapou, mas não sem antes atingi-la. O barulho ensurdecedor da colisão ecoou pela rua. O coração de Rafael acelerou. Ele viu Clara ser lançada, batendo no chão com um baque seco. Tudo ao seu redor virou um caos. As pessoas correram para ajudar, mas Rafael não conseguia se mover. Seu cérebro processava tudo em câmera lenta. Ele atravessou a multidão, desesperado. Seu corpo tremia enquanto se ajoelhava ao lado de Clara. Clara, não, não. Ele segurou seu rosto, buscando sinais de vida. Os gritos dos curiosos se misturavam ao som angustiante de sirenes se aproximando. Clara estava pálida, e seus olhos que antes brilhavam, agora se fechavam lentamente. Rafael, ela sussurrou, sua voz fraquejando. Há algo que você precisa saber. O seu olhar estava distante, como se lembrasse de algo enterrado. O mundo ao redor dele se transformou em um borrão. Rafael sentiu o nó na garganta aumentar. Fica comigo, Clara, por favor. Ele estava em pânico, o medo apertando seu coração. Então, no último instante de consciência, Clara disse, você precisa descobrir o verdadeiro Lucas. Com um último suspiro, seus olhos se fecharam. O silêncio envolveu Rafael como uma névoa pesada. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado, a expressão de choque e horror misturando-se com algo mais profundo, talvez culpa. Os murmúrios da multidão começaram a se intensificar. O que aconteceu? Como isso pôde acontecer? A pergunta pairava no ar, flutuando entre os olhares apavorados. Mas então, algo aconteceria que mudaria tudo. Um homem emergiu da multidão. Ele usava um terno escuro, sua presença imponente cortando através do pânico como uma faca. Rafael, você está prestes a descobrir uma verdade muito maior do que imagina. A voz dele ressoava com autoridade. A multidão se afastou, dando passagem, e Rafael, mesmo em choque, sentiu a inevitabilidade das palavras. Clara não era apenas uma ativista. O homem continuou, seus olhos brilhando de um jeito que deixava claro que ele sabia mais do que parecia. Ela estava infiltrada em algo muito maior, e você, Rafael, é parte disso agora, sem saber. Os olhos de Rafael se arregalaram, e o choque encheu o espaço entre eles. A confusão estava se transformando em um turbilhão de revelações. O passado dele, aquilo que pensava conhecido, agora se despedaçava. Você precisa entender, Rafael. A batalha que você está prestes a enfrentar vai além do seu coração quebrado. Há forças em jogo que você não consegue imaginar. Rafael ficou lá, paralisado, enquanto o homem continuava a falar. O que estava acontecendo? Clara
Lucas, agora esse forasteiro com segredos obscuros. O mundo que ele conhecia estava desmoronando, e a cada instante a tensão crescia. O que havia realmente sob a superfície? E o que mais estava por vir? Rafael estava paralisado, absorvendo cada palavra do homem em um terno escuro. Um peso esmagador o envolvia, e sua cabeça girava com as revelações. A batalha que você está prestes a enfrentar vai além do seu coração quebrado. O homem tinha uma voz firme, mas Rafael mal conseguia ouvir. Clara estava ali, caída, e cada segundo que passava afastava-o dela. Então, antes que Rafael pudesse questionar, tudo começou a desmoronar. Uma luz brilhante iluminou a esquina, uma despedida de luz que fez a multidão estremecer. Ele se virou, confuso. O que era aquilo? E quando a luz se apagou, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu, ofegante, com uma expressão de desespero. Era Mariana, a irmã de Clara. Rafael! Sua voz estava carregada de pânico. Você precisa sair daqui, agora! O tom urgente fez o coração de Rafael acelerar. O que estava acontecendo? Mariana, o que você sabe? O homem de terno, por outro lado, não parecia surpreso. Ele olhou com uma expressão que misturava desdém e alívio. Não podemos falar aqui. Mariana fez um gesto brusco com a mão, empurrando a multidão que começava a se aglomerar. A verdade está mais próxima do que você pensa. Clara, ela sabia mais do que estava dizendo. Rafael sentiu o estômago embrulhar. A cena diante dele era uma tempestade de emoções, e Clara estava ali, o foco de tudo. Do que você está falando? O que Clara sabia? Ele não entendia. As palavras que Mariana proferia eram como facadas em seu peito, e ele sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Ele olhou para Lucas, o melhor amigo, mas Lucas parecia impossibilitado de se mover, o olhar distante e perdido. Lucas, o que está acontecendo? Rafael chorou, sua voz falhando, mas Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para Mariana, e a expressão deles parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Mariana respirou fundo, forçando-se a permanecer calma. Rafael, a luta de Clara não era só pela cidade. Ela estava atrás de algo. E pessoas poderosas podem estar envolvidas. O homem de terno sorriu de forma desconcertante. Sim, Clara estava jogando um jogo muito maior. O que você precisa entender, Rafael, é que aqueles que você confia nem sempre são os que parecem. Rafael olhou para Mariana, para Lucas, e sua mente tentava processar as palavras, mas não havia tempo. Um barulho estrondoso ecoou novamente. Era outro carro, mas desta vez não era apenas um acidente. Veio em alta velocidade, como um predador. Rafael gritou, Clara! Ele se lançou em sua direção. Mas era tarde demais. O carro fez um movimento balbuciado, mas não parou. Um impacto abrupto. A cidade inteira pareceu prender a respiração. Rafael sentiu o chão abaixo dele tremer. A cena ficou em câmera lenta novamente. E tudo se desfez em um turbilhão de insanidade. Clara estava sendo arrastada, e Rafael se sentiu como se uma força invisível estivesse puxando-o para a escuridão. Rafael, não. Clara o ferrou, enquanto tentava se levantar, seu corpo fraco, e informou entre sussurros. Você precisa saber. Lucas, ele. Sua voz foi cortada por um estrondo, e em um momento trágico, ela desmaiou. Os olhos de Rafael se arregalaram, e ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Lucas, a confiança que tinha nele estava se despedaçando, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rafael olhou para Mariana, que agora estava em pânico. O que ele tem a ver com tudo isso? Mariana hesitou, as lágrimas nos olhos. Ele não é quem você pensa que é. Ele está trabalhando com forças que você nunca imaginou. Ele pode ter enviado o carro. Um burburinho agudo começou na multidão. O homem interno, agora um observador silencioso, observou tudo com um sorriso de satisfação. Rafael estava em choque, sua mente confusa entre a dor de perder Clara e a traição de Lucas. A cidade que antes parecia familiar estava se tornando um labirinto de traições.
Ele não sabia mais em quem confiar. Você está mentindo, gritou, mas a incerteza começou a cavar um buraco profundo em seu coração. E então, tudo escureceu. As sirenes se aproximavam, a multidão se aglomerava, mas Rafael ficou ali, paralisado pela revelação. O que ele sabia estava se desfazendo e a verdadeira luta estava apenas começando. Ele precisava encontrar respostas, descobrir a verdade que todos estavam escondendo. Afinal, havia um inimigo no meio deles, e talvez ele não fosse quem estava diante dele. Rafael estava paralisado, absorvendo cada palavra do homem em um terno escuro. Um peso esmagador o envolvia, e sua cabeça girava com as revelações. A batalha que você está prestes a enfrentar vai além do seu coração quebrado. O homem tinha uma voz firme, mas Rafael mal conseguia ouvir. Clara estava ali, caída, e cada segundo que passava afastava-o dela. Então, antes que Rafael pudesse questionar, tudo começou a desmoronar. Uma luz brilhante iluminou a esquina, uma despedida de luz que fez a multidão estremecer. Ele se virou, confuso. O que era aquilo? E quando a luz se apagou, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu, ofegante, com uma expressão de desespero. Era Mariana, a irmã de Clara. Rafael! Sua voz estava carregada de pânico. Você precisa sair daqui, agora! O tom urgente fez o coração de Rafael acelerar. O que estava acontecendo? Mariana, o que você sabe? O homem de terno, por outro lado, não parecia surpreso. Ele a olhou com uma expressão que misturava desdém e alívio. Não podemos falar aqui. Mariana fez um gesto brusco com a mão, empurrando a multidão que começava a se aglomerar. A verdade está mais próxima do que você pensa. Clara. Ela sabia mais do que estava dizendo. Rafael sentiu o estômago embrulhar. A cena diante dele era uma tempestade de emoções. E Clara estava ali, o foco de tudo. Do que você está falando? O que Clara sabia? Ele não entendia. As palavras que Mariana proferia eram como facadas em seu peito, e ele sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Ele olhou para Lucas, o melhor amigo, mas Lucas parecia impossibilitado de se mover, o olhar distante e perdido. Lucas, o que está acontecendo? Rafael chorou, sua voz falhando, mas Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para Mariana, e a expressão deles parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Mariana respirou fundo, forçando-se a permanecer calma. Rafael, a luta de Clara não era só pela cidade. Ela estava atrás de algo, e pessoas poderosas podem estar envolvidas. O homem de terno sorriu de forma desconcertante. Sim, Clara estava jogando um jogo muito maior. O que você precisa entender, Rafael, es que aquellos que você confía nem siempre son los que parecen. Rafael oyó para Mariana, para Lucas, y su mente tentaba procesar las palabras, mas no había tiempo. Un barullo estrondoso ecoó nuevamente. Era otro carro, mas desta vez no era apenas un accidente. Veio en alta velocidad, como un predador. Rafael gritó, «Clara». Él se lanzó en su dirección, mas era tarde demais. O carro fino un movimiento balburdeado, mas no paró. Un impacto abrupto. A cidade inteira pareceu prender a respiração. Rafael sentiu o chão abaixo dele tremer. A cena ficou em câmera lenta novamente, e tudo se desfez em um turbilhão de insanidade. Clara estava sendo arrastada, e Rafael se sentiu como se uma força invisível estivesse puxando-o para a escuridão. Rafael, não! Clara ofegou enquanto tentava se levantar, seu corpo fraco, e informou entre sussurros. Você precisa saber. Lucas, ele. Sua voz foi cortada por um estrondo, e em um momento trágico, ela desmaiou. Os olhos de Rafael se arregalaram, e ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Lucas, a confiança que tinha nele estava se despedaçando. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rafael olhou para Mariana, que agora estava em pânico. O que ele tem a ver?
Com tudo isso, Mariana hesitou, as lágrimas nos olhos. Ele não é quem você pensa que é. Ele está trabalhando com forças que você nunca imaginou. Ele pode ter enviado o carro. Um burburinho agudo começou na multidão. O homem interno, agora um observador silencioso, observou tudo com um sorriso de satisfação. Rafael estava em choque, sua mente confusa entre a dor de perder Clara e a traição de Lucas. A cidade que antes parecia familiar estava se tornando revelação. O que ele sabia estava se desfazendo, e a verdadeira luta estava apenas começando. Ele precisava encontrar respostas, descobrir a verdade que todos estavam escondendo. Afinal, havia um inimigo no meio deles, e talvez ele não fosse quem estava diante dele. Um barulho metálico fez Rafael olhar novamente para o carro, e seu coração disparou. A porta do veículo se abriu, e uma figura familiar saiu, antes coberta por sombras. Era alguém que deveria estar longe, muito longe. Era Beatriz, uma ex-namorada de Rafael, que ele pensou ter deixado para trás após um rompimento doloroso. E ela não estava sozinha. Ao seu lado, outra pessoa emergiu, e Rafael sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Era o pai de Clara, que tinha sumido havia anos. Aquele homem em quem ninguém mais pensava. Eu disse para você ficar longe, Rafael. A voz de Beatriz cortou o ar. As palavras tiveram um peso profundo, uma camada de drama que ninguém previa. Você não deveria estar aqui. As coisas mudaram. Rafael mal podia acreditar. O que isso significava? O que mais estava escondido? A revelação, prestes a desabar como um vendaval, transformaria tudo. Rafael estava paralisado, absorvendo cada palavra do homem em um terno escuro. Um peso esmagador o envolvia, e sua cabeça girava com as revelações. A batalha que você está prestes a enfrentar vai além do seu coração quebrado. O homem tinha uma voz firme, mas Rafael mal conseguia ouvir. Clara estava ali, caída, e cada segundo que passava afastava-o dela. Então, antes que Rafael pudesse questionar, tudo começou a desmoronar. Uma luz brilhante iluminou a esquina, uma despedida de luz que fez a multidão estremecer. Ele se virou, confuso. O que era aquilo? E quando a luz se apagou, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu, ofegante, com uma expressão de desespero. Era Mariana, a irmã de Clara. Rafael, sua voz estava carregada de pânico. Você precisa sair daqui, agora. O tom urgente fez o coração de Rafael acelerar. O que estava acontecendo? Mariana, o que você sabe? O homem de terno, por outro lado, não parecia surpreso. Ele a olhou com uma expressão que misturava desdém e alívio. Não podemos falar aqui. Mariana fez um gesto brusco com a mão, empurrando a multidão que começava a se aglomerar. A verdade está mais próxima do que você pensa. Clara, ela sabia mais do que estava dizendo. Rafael sentiu o estômago embrulhar. A cena diante dele era uma tempestade de emoções, e Clara estava ali, o foco de tudo. Do que você está falando? O que Clara sabia? Ele não entendia. As palavras que Mariana proferia eram como facadas em seu peito, e ele sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Ele olhou para Lucas, o melhor amigo, mas Lucas parecia impossibilitado de se mover, o olhar distante e perdido. Lucas, o que está acontecendo? Rafael chorou, sua voz falhando. Mas Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para Mariana, e a expressão deles parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Mariana respirou fundo, forçando-se a permanecer calma. Rafael, a luta de Clara não era só pela cidade. Ela estava atrás de algo, e pessoas poderosas podem estar envolvidas. O homem de terno sorriu de forma desconcertante. Sim, Clara estava jogando um jogo muito maior. O que você precisa entender, Rafael, é que aqueles que você confia nem sempre são os que parecem. Rafael olhou para Mariana, para Lucas
e sua mente tentava processar as palavras. Mas não havia tempo. Um barulho estrondoso ecoou novamente. Era outro carro, mas desta vez não era apenas um acidente. Veio em alta velocidade, como um predador. Rafael gritou. Clara! Ele se lançou em sua direção, mas era tarde demais. O carro fez um movimento balbuciado, mas não parou. Um impacto abrupto. A cidade inteira pareceu prender a respiração. Rafael sentiu o chão abaixo dele tremer. A cena ficou em câmera lenta novamente e tudo se desfez em um turbilhão de insanidade. Clara estava sendo arrastada e Rafael se sentiu como se uma força invisível estivesse puxando-o para a escuridão. Rafael, não. Clara ofegou enquanto tentava se levantar, seu corpo fraco, e informou entre sussurros. Você precisa saber, Lucas. Ele. Sua voz foi cortada por um estrondo. E em um momento trágico, ela desmaiou. Os olhos de Rafael se arregalaram e ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Lucas, a confiança que tinha nele estava se despedaçando, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rafael olhou para Mariana, que agora estava em pânico. O que ele tem a ver com tudo isso? Mariana hesitou, as lágrimas nos olhos. Ele não é quem você pensa que é. Ele está trabalhando com forças que você nunca imaginou. Ele pode ter enviado o carro. Um burburinho agudo começou na multidão. O homem interno, agora um observador silencioso, observou tudo com um sorriso de satisfação. Rafael estava em choque, sua mente confusa, entre a dor de perder Clara e a traição de Lucas. A cidade que antes parecia familiar estava se tornando um labirinto de traições. Ele não sabia mais em quem confiar. Você está mentindo, gritou. Mas a incerteza começou a cavar um buraco profundo em seu coração. Então um grito cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para uma nova figura que emergiu da multidão. Era outra mulher, mas nada a respeito dela era comum. Era Ana, a ex-esposa de Lucas, o que ninguém sabia, e ela não parecia estar ali por acaso. Você tem que escutar isso, Ana gritou, seu rosto marcado pela urgência. Se você não souber a verdade, poderá perder mais do que imagina. Rafael sentiu seu coração disparar de forma incontrolável. Ana, o que você está fazendo aqui? A suspeita corria como veneno em suas veias. Eu não tenho tempo para explicações longas. Clara estava nas minhas investigações. Lucas não é apenas um amigo. Ele está envolvido com algo muito mais sombrio, que vai afetá-lo a você e a Clara. Ela estava prestes a descobrir. Do que você está falando, Rafael? Estava atordoado. Os fragmentos da verdade chegavam como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. O que mais ele não sabia? Lucas e eu tínhamos um plano. Ana começou a falar. Mas antes que pudesse continuar, uma explosão rompeu o ar. Fumaça tomou conta da cena, e os gritos misturaram-se ao barulho ensurdecedor. Rafael viu tudo ao seu redor desabar. Ele não tinha escolha. Precisava se movimentar. Mas antes que pudesse escapar, a fumaça deixou tudo em completa escuridão. E naquele momento, Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. E a incerteza se instalava de vez. Quem era o verdadeiro Lucas? E Clara estava presa em um emaranhado de segredos. O que mais estava por vir? As sirenes soavam e a fumaça envolvia tudo. Rafael olhava, paralisado, enquanto a cena se desenrolava diante dele, como um pesadelo sem fim. O cheiro de borracha queimada e o grito da multidão misturavam-se em um caos que parecia não ter fim. Clara. Ele sentiu o desespero pulsar no peito, mas ainda assim estava preso nesse momento macabro. A esperança e a dor se entrelaçavam, como uma dança trágica que o deixava sem ar. Rafael. A voz de Mariana penetrava a confusão, mas ele não podia desviar o olhar. O carro que quase pegou Clara, o homem de terno, Lucas. Tudo girava na mente dele como um furacão. E então, no meio desse inferno, algo inesperado aconteceu. Quando a fumaça começou a se dissipar,
uma sombra se moveu entre a multidão. Era Beatriz, sua ex-namorada, mas não era só ela. O que a seguiu tirou a respiração dele. Era o pai de Clara, perdido há anos, que ele pensava que nunca mais veria. Ele avançou para Rafael com uma expressão que misturava raiva e desespero. "O que você está fazendo aqui?" Rafael mal conseguiu perguntar, sua voz falhando. Ele não compreendia o que estava acontecendo. O homem de terno estava ali. O ambiente fervilhava em confusão. E Beatriz ao lado do pai de Clara. Era tudo uma trama intricada. "Esse não é o lugar certo para você, Rafael." O pai de Clara gritou, gritando para ser ouvido no meio do tumulto. As palavras pareciam cerradas, carregadas de uma urgência que cortava o ar. "Você precisa saber a verdade sobre Clara." Coração na garganta, Rafael se virou para ouvir. "O que você quer dizer? Onde está Clara? O que aconteceu depois do acidente?" "Não há tempo. Você precisa entender que Clara não estava apenas lutando pela cidade. Ela estava atrás de algo maior, algo muito perigoso." O homem gesticulou freneticamente. "E você está no meio de tudo isso." Mariana, ao lado, fez uma careta. "Rafael, você não tem ideia do que está acontecendo." Ela parecia prestes a desmoronar, mas ainda assim enfrentou a tempestade que se formava. "Lucas não é quem você pensa. Ele está usando você para algo muito mais sinistro." "Como assim?" Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que está acontecendo? O que ele quer?" As perguntas ferviam em sua cabeça, mas nenhuma resposta era dada. Neste momento, uma explosão cortou o ar. Um grito estrondoso ressoou enquanto um malote metálico saltou de trás da fumaça, rolando em sua direção. Em um instante, tudo aconteceu em câmera lenta. O malote se abriu, revelando documentos, armas e uma foto. Uma foto de Clara, mas com um rosto diferente. Era uma mulher idêntica a ela. Como? Rafael achou que estava sonhando. Ela tem um irmão gêmeo? Rafael gaguejou, a mente girando. O que era aquela foto? Beatriz se aproximou, os olhos arregalados. Não é um irmão gêmeo, Rafael. É uma cópia, uma clonagem. Acredite se quiser. Clara era parte de um experimento. Chame isso de um legado sombrio. Um silêncio aterrorizante caiu. Rafael olhou para Clara, caída e fraca, mas ao mesmo tempo a imagem dela se fundia com a mulher da foto. Eram iguais. Seu coração disparou mais rápido. Ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas como você sabe disso? Rafael perguntou para Beatriz, buscando por respostas que não vinham. As peças começaram a se juntar, mas destroçavam-se novamente. Eu estive envolvida. Tive que sair, quando percebi que a verdade era muito mais obscura. Beatriz olhou para ele. Seus olhos cheios de medo e algo mais profundo. Havia um projeto que envolvia Clara, e ela estava prestes a revelar tudo. Você, Rafael, você está mais perto do perigo do que imagina. Rafael se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. A cidade que ele conhecia, as pessoas que amava, tudo revelado como uma farsa. Ele estava cercado por segredos. E Clara, a mulher que ele tentava salvar, era parte de um jogo muito maior. As sirenes estavam mais próximas e um novo terror começou a encher o ar, uma tensão palpável. Você precisa ir agora, Mariana gritou, puxando-o. A verdade é perigosa demais para ser revelada aqui. E no meio desse caos, Rafael compreendeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar radicalmente. Quem era realmente Clara? E Lucas? Os amigos, os inimigos, tudo se confundia em um único pensamento apavorante. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade mais sombria estava prestes a emergir das sombras. Rafael estava ali, absorvendo as palavras de Beatriz e do pai de
Clara, e cada frase parecia um soco no estômago. A sirene soando, a fumaça ainda no ar, e as revelações o deixavam desorientado. O que você quer dizer com clonagem? Ele mal conseguia formular as perguntas, a confusão se acumulando como um turbilhão em sua mente. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor rompeu o caos. O malote que havia caído do carro preto explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas. Rafael se atirou para trás, o calor lambendo seu rosto. Ele olhou para Clara, que continuava inerte no chão, e o desespero o tomou. Clara! Ele gritou, mas a imagem dela misturava-se com a fumaça, como se estivesse se desfazendo diante de seus olhos. Mariana, me ajude a levantá-la. A urgência em... Sua voz reverberava enquanto ele tentava atravessar a multidão. Mas a reação foi rápida. A multidão, assustada, começou a se afastar da explosão. As pessoas se empurravam e a confusão aumentava. Saiam do caminho, a voz de um policial ecoou, enquanto ele pedia que todos se dispersassem. Rafael se virou para Beatriz. O que você sabe sobre Clara? O que mais ela estava envolvida? Eu só sei que... E se ela estava tentando parar algo? Beatriz respondeu. Mas seu olhar dizia que havia ainda mais por trás daquelas palavras. Se Lucas estava no meio disso tudo, a situação é muito pior do que você pensa. Rafael mal teve tempo de processar aquilo. A multidão começava a se agitar. Gritos e risos nervosos cercavam a cena. Ele olhou para a figura do homem interno. Ele estava observando tudo com um sorriso astuto, como se estivesse ansioso pela confusão. Rafael percebeu que qualquer informação que aquele homem tivesse poderia ser crucial. Mas o perigo era palpável. Então, como um relâmpago, um homem saiu da multidão em direção a ele. Era Lucas. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Rafael, não acredite neles. Ele puxou Rafael para o lado, desesperado. Você não sabe o que essa gente está tramando. Rafael ficou boquiaberto, confuso. Tramando? Você é o problema, Lucas. Clara está em perigo e você tem algo a ver com isso. Eu não sou o inimigo, Lucas implorou. Toda essa situação não é o que parece. Nesse instante, Clara começou a se mover. Rafael se agachou, os olhos fixos nela. Clara, por favor, acorda! Ele segurou a mão dela, esperando por um sinal. Mas então, algo incrível aconteceu. Clara abriu os olhos, sua expressão confusa. Rafael, onde estou? Os olhos dela brilharam, mas não era o olhar que ele reconhecia. Havia um vazio, uma estranha desconexão. Clara, você precisa ficar conosco, Rafael disse, segurando sua mão com força. Mas quando ela olhou para ele, foi como se não o visse. O que estava acontecendo? De repente, um brilho intenso surgiu de suas mãos. Rafael olhou para o que segurava. Era o malote que tinha caído. Ele emanava uma luz opaca e pulsante, parecendo quase viva. O que é isso? Beatriz se afastou, seus olhos cheios de apreensão. Clara então, sussurrou. Eles estão chegando. Sua voz mal saiu, e uma expressão de pânico tomou conta dela. Rafael, você tem que entender. Não sou quem você pensa. Sou um experimento. A revelação caiu como uma bomba. O mundo ao seu redor parecia girar. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a perder o controle. E antes que a resposta pudesse chegar, uma série de carros pretos começou a atravessar a rua em alta velocidade, interrompendo tudo. Rafael se virou rapidamente, e o pavor tomou conta. Alguém estava vindo em busca de Clara. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Clara, tenha cuidado. O que ele não sabia era que nesse momento os laços de confiança se despedaçariam. A verdade estava prestes a explodir. Clara, Lucas, Beatriz, todos estavam conectados de uma maneira que Rafael não poderia imaginar. O choque estava prestes a se intensificar e ele não estava preparado para o que viria a seguir. Rafael,
Segure-se, Mariana gritou, enquanto a escuridão do desconhecido se aproximava. E aquele momento tornaria tudo irreversível. Rafael estava ali, absorvendo as palavras de Beatriz e do pai de Clara. E cada frase parecia um soco no estômago. As sirenes soando, a fumaça ainda no ar e as revelações o deixavam desorientado. O que é que você quer dizer com clonagem? Ele mal conseguia formular as perguntas, a confusão se acumulando como um turbilhão em sua mente. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor rompeu o caos. O malote que havia caído do carro preto explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas. Rafael se atirou para trás, o calor lambendo seu rosto. Ele olhou para Clara, que continuava inerte no chão, e o desespero o tomou. Clara! Ele gritou, mas a imagem dela misturava-se com a fumaça, como se estivesse se desfazendo diante de seus olhos. Mariana, me ajude a levantá-la. A urgência em sua voz reverberava enquanto ele tentava atravessar a multidão. Mas a reação foi rápida. A multidão, assustada, começou a se afastar da explosão. As pessoas se empurravam e a confusão aumentava. Saiam do caminho! A voz de um policial ecoou, enquanto ele pedia que todos se dispersassem. Rafael se virou para Beatriz. O que você sabe sobre Clara? O que mais ela estava envolvida? Eu só sei que se ela estava tentando parar algo. Beatriz respondeu, mas seu olhar dizia que havia ainda mais por trás daquelas palavras. Se Lucas estava no meio disso tudo, a situação é muito pior do que você pensa. Rafael mal teve tempo de processar aquilo. A multidão começava a se agitar. Gritos e risos nervosos cercavam a cena. Ele olhou para a figura do homem em terno. Ele estava observando tudo com um sorriso astuto, como se estivesse ansioso pela confusão. Rafael percebeu que qualquer informação que aquele homem tivesse poderia ser crucial, mas o perigo era palpável. Então, como um relâmpago, um homem saiu da multidão em direção a ele. Era Lucas. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Rafael, não acredite neles. Ele puxou Rafael para o lado, desesperado. Você não sabe o que essa gente está tramando. Rafael ficou boquiaberto, confuso. Tramando? Você é o problema, Lucas. Clara está em perigo e você tem algo a ver com isso. Eu não sou o inimigo, Lucas implorou. Toda essa situação não é o que parece. Nesse instante, Clara começou a se mover. Rafael se agachou, os olhos fixos nela. Clara, por favor, acorda. Ele segurou a mão dela, esperando por um sinal. Mas então, algo incrível aconteceu. Clara abriu os olhos, sua expressão confusa. Rafael, onde estou? Os olhos dela brilharam. Mas não era o olhar que ele reconhecia. Havia um vazio, uma estranha desconexão. Clara, você precisa ficar conosco, Rafael disse, segurando sua mão. Com força. Mas quando ela olhou para ele, foi como se não o visse. O que estava acontecendo? De repente, um brilho intenso surgiu de suas mãos. Rafael olhou para o que segurava. Era o malote que tinha caído. Ele emanava uma luz opaca e pulsante, parecendo quase viva. O que é isso? Beatriz se afastou, seus olhos cheios de apreensão. Clara então sussurrou. Eles estão chegando. Sua voz mal saiu e uma expressão de pânico tomou conta dela. Rafael, você tem que entender. Não sou quem você pensa. Sou um experimento. A revelação caiu como uma bomba. O mundo ao seu redor parecia girar. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a perder o controle. E antes que a exposta pudesse chegar, uma série de carros pretos começou a atravessar a rua em alta velocidade, interrompendo tudo. Rafael se virou rapidamente e o pavor tomou conta. Alguém estava vindo em busca de Clara. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Clara, tenha cuidado. O que ele não sabia era que neste momento, algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Do fundo do carro da frente, uma sombra se projetou. Uma mulher de cabelos escuros e um olhar intenso apareceu.
Rafael se sentiu gelar. Era a mãe de Clara, uma figura que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente. Clara! Ela gritou, correndo em direção à filha, ignorando o caos ao seu redor. Vá embora, é perigoso, você não pode ficar aqui. A multidão parou, o ar estagnou. As respostas que Rafael procurava dançavam a seu redor, mas a revelação drenava sua força. Você está viva? Rafael conseguiu balbuciar, seu coração disparando com a confusão. A mulher olhou para ele e nos seus olhos havia uma mistura de desespero e impotência. Rafael, não entenda mal. O que Clara é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E você pode ser a chave, ou a destruição. Nesse exato momento, algo dentro dele quebrou. A base da sua realidade tremulava. O homem interno começou a sorrir de novo, como se soubesse mais do que estava revelando. Agora a diversão começa, ele sorriu. E nesse instante, Rafael percebeu que a luta estava apenas começando. O que mais estava em jogo? A verdade estava prestes a explodir, e ele não tinha como escapar. Rafael ficou paralisado, assistindo ao desespero se desenrolar diante de seus olhos. A mãe de Clara, que todos achavam estar morta, estava ali. As palavras dela ecoavam em sua mente. Clara não era apenas uma ativista. O coração dele batia forte, como se quisesse escapar do peito. O que mais você escondeu sobre ela? Rafael rosnou, a voz tremendo de emoções conflitantes. Não é o que você pensa. Clara fez parte de um experimento maior, uma busca por uma verdade que muitos queriam esconder. Ela e sua irmã tinham o poder de mudar tudo, se não a pararem. A mãe falava rápido. Cada palavra era um grito de emergência. Silêncio. O homem de terno interrompeu com uma voz fria que cortou a tensão. Vocês estão mais longe do que imaginam. A verdade é uma arma que não pode ser manuseada por qualquer um. Rafael sentiu-se dividido. Clara, seu amor, estava ali. Mas ao mesmo tempo, havia um mar de segredos consumindo-os. Ele se inclinou, tentando acordá-la. Clara, volte para mim. Os olhos dela abriram devagar e a confusão preenchia seu olhar. Rafael, Clara murmurou, como se acordasse de um pesadelo. Você precisa correr. Eles vêm. 2 ou 3 carros pretos pararam abruptamente a alguns metros deles, e silhuetas ameaçadoras saíram, armadas. O instinto de sobrevivência de Rafael disparou. Cada fibra de seu ser pedia para fugir, mas algo o impediu. Não vou deixá-la, ele gritou. Durou apenas 1 segundo, mas parecia uma eternidade. As figuras avançavam e Rafael, agora caminhando para frente, sentiu sua determinação se erguer. Mariana se posicionou ao lado de Rafael. Nós vamos lutar, juntos. Ele assentiu, a coragem crescendo a cada momento. Clara estava se levantando, a força dela crescia na dor. Os olhos dela estavam cheios de uma nova determinação, como um fogo que arde. Não podemos deixar que isso aconteça. A verdade precisa vir à tona. E colocando a mão na frente, Clara indicou o malote brilhante. Esses documentos, eles contêm tudo. É hora de revelarmos a verdade para a cidade. Chega de joguetes nas mãos de alguém. Mas antes que eles pudessem se mover, o homem interno e sua graça misteriosa atiraram um olhar lento e calculado. Se vocês souberem o que estão fazendo, não haverá volta. Uma onda de adrenalina tomou conta de Rafael enquanto ele se aproximava do golpe que poderia mudar tudo. Clara e Mariana estavam com ele, formando um trio impetuoso contra a fúria do desconhecido. Mas a cidade não estava disposta a deixá-los ir sem lutar. Um grito ecoou quando os guardas começaram a se aproximar, cercando-os. Ouvindo os murmúrios e as vozes alteradas da multidão, Rafael sentiu a confiança se transformar em desespero. Para onde você vai? Um deles gritou, e os olhos de todos estavam voltados para eles.
Então, como um reflexo de pura força, Clara empurrou o malote em direção aos homens. A luta é justa. Cidade tem direito à verdade. Ela gritou com uma voz poderosa, fazendo a multidão hesitar. Foi o momento. Rafael, Clara e Mariana se entreolharam. O entendimento entre eles aflorou em um instante. Eles giraram, dirigindo-se contra o movimento dos guardas. Uma onda de solidariedade e força desagregando as barreiras. Vão! Rafael gritou enquanto eles empurravam para frente. A cidade inteira observava. O que aconteceria a seguir? Quem seria o verdadeiro inimigo? As perguntas ainda pairavam no ar. E na última fração, antes da colisão final, Rafael soube que tudo estava prestes a mudar. Uma nova superfície de entendimento estava surgindo, e mesmo diante do caos, o brilho da esperança lhes disse que a verdade poderia mudar tudo. A história de Rafael e Clara poderia ter revelações ainda mais profundas, mas agora ele estava preparado para a luta. Não havia mais volta. Mas e se, no meio do tumulto, a verdadeira batalha fosse com quem eles pensavam que estavam lutando? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos com essas narrativas de tirar o fôlego. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com estas ações.